Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa querida, à nossa casa amorosa. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Ficamos aqui sempre com o coração cheio de alegria e vibrando muita paz. Como sempre, temos avisos importantes para dar a respeito do Instituto Mãos Unidas. Precisamos de doação de alimentos e de leite, porque nós vamos, na outra semana, fazer a entrega, né, da cesta, e não temos ainda a quantidade necessária. Outra coisa é que todo ano nós fazemos uma cesta de Natal para eles, né? E que isso é muito importante, porque todo mundo gosta de fazer a ceia de Natal, né? E a gente acha que a ceia é só ali, a virada para a noite de Natal, a troca de presentes, a família ali, não sei o quê. Não é só isso. É muito mais que isso. Na noite de Natal, entre 10 e 2 da manhã, nós recebemos a visita de Jesus. Ele visita todos os lares, todos, sem exceção. E isso é uma informação que os espíritos nos trouxeram. Não é criação. Ele visita todos os lares. E na ceia de Natal, a gente confraterniza ali com a família. Seja a família pelos laços de sangue, seja famílias pelo laço espiritual, o laço do coração, né? O importante é o sentido da família, da união, da confraternização, ali do amor, do perdão, né? Então, é fundamental. E da mesma forma que a gente gosta de fazer uma ceia, eles também, né? Fazer essa confraternização e se preparar também para receber Jesus. E o que nós fizemos? O que a gente faz? Todo ano a gente doa a cesta de Natal. Mas não é essa cesta de Natal que a gente compra no supermercado. Ela é um tanto quanto inútil, né? Ela vem a cidra. Alguém conhece cidra? Eu acho que cidra ela é uma bebida pré-histórica. Porque, olha, todo mundo já ouviu falar disso daí. E a gente não coloca nada disso. Nós preparamos uma receita de uma ceia para eles. Uma ceia simples, mas uma ceia arrumadinha. Então, nós adquirimos todos esses produtos, né, esses alimentos na distribuidora, que é mais barato que no supermercado, e montamos todas as cestas para eles fazerem uma ceia de Natal. E eles ficam muito felizes, eles agradecem, eles seguem a receitinha. É muito bacana. E o mais bacana, que eu já ouvi de várias famílias ali. Ai, quando a gente vai, antes de a gente começar a jantar, a gente agradece a Jesus, a pessoa que doou essa cesta de Natal. Eles não sabem quem foi, né? Mas eles fazem o agradecimento. E Jesus sabe exatamente quem faz o quê e onde direcionar a sua bênção, né? Então, a gente convida você a fazer esse movimento e apadrinhar as cestas de Natal, para que a gente consiga montar todas elas. Então, está aí o nosso pedido. Ah, está aqui o encontro de... Eu li. É que eu pensei que estava embaixo. Obrigada. Nós teremos, em novembro, como todo ano a gente faz, há 18 anos a gente faz isso, o último sábado de novembro, dia 29, a gente faz aqui um encontro com Jesus. E esse encontro vai ser no dia 29 de novembro, das 14 horas às 16h30. Quem vem fazer esse encontro é o Simão Pedro.
ele é de Minas Gerais, é uma pessoa que estudou profundamente a vida de Jesus. Ele tem uma delicadeza para falar, uma pessoa profunda. E ele traz ali dentro também a psicologia. Ele fala muito, mas muito bem. Nós conhecemos ele há muitos anos e já tentamos trazer ele aqui outras vezes, mas não conseguimos conciliar a agenda. E na última vez que nós nos encontramos na Mansão do Caminho, que ele falou lá, nós combinamos que ele viria, que ele já deixaria marcado na agenda para vir para cá, e nós conseguimos. E o tema desse ano é: Jesus escolheu você. Jesus escolheu você para quê? Qual o projeto que ele tem para a tua vida? Jesus tem algo especial para cada um de nós. E por que ele escolheu você para te dar esse projeto de transformação, esse projeto de realização, de paz, de crescimento, de renovação na tua vida? Ele escolheu você, mas não foi à toa. Ele escolheu você porque você é especial. E a gente vai, nesse encontro, entender por que você é escolhido. Por que você é uma pessoa especial. E tudo o que ele faz por você e para você. Então, está aí o convite. Os convites estão disponíveis à venda na secretaria. É baratinho, acho que é R$15, tá? E ele vem de Minas. Eles estudavam num grupo, né, num grupo grande lá, junto com Arthur Valadares. Aliás, ele que preparou o Arthur Valadares. Quem conhece o Arthur, que já esteve no nosso congresso, que é um jovem, sabe do que a gente está falando. Uma pessoa querida. 9 horas de viagem para vir para cá. Então, tá aí nosso convite. E neste sábado, nós estaremos fazendo... tá aqui como é que fala? O release dele. Ele é membro da Sociedade Espírita da Casa do Caminho, de Minas Gerais, advogado, professor universitário, autor do recém-lançado livro, vai estar autografando aqui, Paz Além das Palavras. Neste sábado, nós faremos o lançamento do livro Vencendo as Tempestades Emocionais. Esse livro foi psicografado por mim, pelo espírito da Nise, doutora Nise da Silveira. Esse livro está muito especial, ele está muito forte. Ela traz temas ali profundo, que mexe na sua intimidade. Ela tem os capítulos assim muito especiais. Ela tem um capítulo que ela fala sobre o ciúme. Se eu não me engano, o nome ciúme, o medo de perder. E ela traz todas as formas de ciúme. Você pensa que ciúme, é ciúme do meu parceiro, é ciúme do meu filho com a minha nora, que eu não sei o quê. A gente pensa que ciúme é isso. Gente, ciúme é muito mais que isso. E quando você acredita que você não tem, você vai descobrir que você tem. Você vai falar, gente, ela está falando de mim. Caraca. Ela vem falando o que você sente, como isso
acontece dentro do seu cérebro. Ela vem falando das ligações neurais, ela vem falando das amígdalas, do cérebro, ela vem falando como isso causa alteração no organismo, como acontece muitas coisas de forma inconsciente, como traz a alteração dentro da psicologia, ou seja, da sua psique, quais as complicações espirituais, o porquê, qual a associação, da onde que a gente traz cada coisa. Então, a gente começa a identificar na nossa vida, no presente, coisa do futuro, coisa do passado, coisa da infância, coisas do nosso relacionamento com os pais, coisas da nossa adolescência, das nossas relações íntimas com os nossos parceiros, parceiras, com filhos, com o trabalho, com tudo, com coisas assim que você não imagina. Ela vem descrevendo o sentimento, o como, o comportamento, na fala, o que a pessoa fala, o que ela não fala, o que aquilo interfere na vida dela, na superação, no desenvolvimento, no crescimento, nas vitórias, como é que impede isso dela seguir? Então, ela traz coisas extremamente profundas. Ela traz toda a área científica, ela traz a neurociência, ela traz a psicologia e ela traz a espiritualidade. E ela une todas essas coisas e te explica quais as conexões com cada uma delas. Aí ela traz, no final de cada capítulo, como a terapia de reconexão, como você trabalhar cada uma dessas fases, dessas coisas, como você, as inúmeras formas, a meditação, como você conversar com você, como você fazer um passo a passo para conseguir desligar o seu cérebro daquele vício que você tem, porque é um vício inconsciente. Então, ela traz todo o passo a passo de como você se autocurar. Realmente está lindíssimo, né? Ela fala sobre o vazio existencial, enfim. Está muito lindo. Esse livro foi revisado pelo psiquiatra e neurologista Luiz Mário Duarte, que revisou toda a parte científica, neurociência. Ele fez a apresentação ali do livro e o nosso amigo querido Rossandro Klingey fez o prefácio do livro. Está realmente fantástico. Eu estou falando isso porque eu estou admirada. Não é porque eu psicografei, não, porque eu fui ler o livro essa semana, para poder me entender dentro do livro, né? Porque não foi desenvolvido na minha mente. Então, não adianta que você pode pegar, você simplesmente não se lembra, né? Você olha aquilo, não lembra. Então, você tem que ler, você tem que entender o que foi trazido. Está realmente fantástico. Então, está aí o nosso convite. E a nossa ação Entre Amigos do Carro vai correr no dia 26, gente. Já está em cima, falta pouquíssimo. Quantos faltam, Eduardo? A gente tem que bater essa meta, essa cota, 1.667 só. Falta muito pouco. Agora, você pode adquirir quantos números quiser para a gente terminar com isso logo também e parcelar em 10 vezes. Às vezes, tem grupos que estão se unindo. Vamos comprar 3, 4, todo mundo junto, a gente parcela, faz isso, faz aquilo, ou uma, e a gente divide e tal. A gente tem que acabar logo com isso mesmo, porque eu não aguento mais falar sobre isso. Eu falei que eu vou entrar em depressão de tanto falar sobre isso. Porque cada vez que eu vou dormir, eu estou sonhando lindamente, entra um carro no meu sono, passa, vai embora. Eu falo, meu Deus. Não posso nem ganhar. Você acredita? Porque eu não posso comprar.
Ninguém da direção pode comprar, nada disso. E nem filhos. Por isso eu nem contei para o meu filho, porque ele ia falar, ai mãe, vou comprar. Eu ia falar, não vai não. Né? Então, tá aí. Nós vamos fazer uma prece e passar a palavra para o Daniel. Jesus, querido mestre amoroso, nosso benfeitor, nos acolhe nesta noite, onde buscamos em Ti paz. Buscamos em Ti orientação, direção, para que possamos caminhar com passos firmes. Abençoa-nos nesta noite. Mas também pedimos a Joana de Ângeles e a Francisco de Assis que nos desperte e que envolvam e inspirem Daniel Puerari, trabalhador da casa, nos estudos que ele nos trouxe hoje. Graças a Deus. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Sejam novamente muito bem-vindos a essa nossa noite de reflexões. Hoje o tema, como sempre, né, sendo Joana, é sempre extremamente interessante. Fala sobre hábitos mentais, padrões mentais. E é uma parte do capítulo 4 desse livro, Vida, Desafios e Soluções. Tá? O capítulo 4, Energias da Vida. A primeira parte é hábitos mentais, que é o que nos cabe aí hoje, né, fazermos as nossas reflexões. Então, meus amigos, deixa eu ver se tá. Foi. De cara, eu tenho aqui para vocês a explicação. Quem já está acostumado a assistir alguma apresentação minha sabe que eu não coloco nada da minha mente. Tudo que está aqui é 100% Joana. O que não for Joana, for de alguma outra autoria, eu vou falar qual é a autoria. Mas não tem nada aqui que seja a criação minha, até para deixar cada um, né, com as suas reflexões. Eu não sou o dono da verdade, eu tenho as minhas, vocês têm as de vocês, e aqui está o que Joana traz. Então vamos lá, Energias da Vida, capítulo 4, primeiro item, hábitos mentais. Tem os demais aí, que eu tenho certeza que vocês vão ter interesse depois de pegar o livro e fazer uma leitura. Olha que interessante que Joana já começa falando. A vida biológica em si mesma é resultado de automatismos, funcionando com harmonia, desde que os equipamentos orgânicos se encontrem em ordem. Perfeito. A nossa vida orgânica, biológica, é a única vida que nós temos? Não. Né? Obedecendo ao ritmo cardíaco e às reações cerebrais, todos os fenômenos apresentam-se repetitivos, previsíveis e dentro dos atavismos ancestrais. Sujeita aos fatores mesológicos, ou seja, do meio. Isso quer dizer o seguinte, vamos lá, vamos dar uma pausa aqui. Nós temos fatores mesológicos como sendo importantes nessa nossa organização da vida. O que isso quer dizer? O meio no qual a gente vive influencia nas nossas ações, influencia na nossa saúde orgânica, emocional e mental, sim. O meio onde estamos influencia nas nossas ações, nos nossos pensamentos, sendo que é determinante sabermos que, antes de mais nada, esse meio ele é criado, olha que interessante, pelos nossos próprios pensamentos. O meio influencia as nossas emoções, a nossa construção social. Nós somos, como Joana fala numa outra obra, fruto de fatores endógenos e exógenos, ou seja, o ser humano na sua construção psicossocial, ele é fruto do meio no qual ele está inserido e, obviamente, também ele traz uma bagagem interna que faz com que ele se desenvolva em sociedade. Então, é uma reunião de dois fatores, fatores endógenos e exógenos. Então,
está aqui, sujeito aos fatores mesológicos, ou seja, do meio no qual está inserido, família, sociedade como um todo, né, a qualidade que a pessoa tem naquele meio no qual ela vive, alimentares, nutrientes, no primeiro período da existência física, transcorre sem alterações, marchando inexoravelmente para a fatalidade do seu desenvolvimento. Isso aqui é bem interessante a gente ver, porque é responsabilidade nossa, né, quando nós olhamos aqui, por exemplo, para as comunidades do entorno, né, darmos condições minimamente dignas, principalmente para as crianças que lá se encontram. Né? Você está criando um fator mesológico aqui, você está criando um meio mais adequado para aquela criança, para aquele jovem se desenvolver e, de repente, não repetir o mesmo padrão que os pais repetiram. E a gente tem a oportunidade de fazer isso a todo momento. Ninguém pode falar que não tem uma horinha ao longo da semana para poder colaborar com o que, enfim, sabe fazer bem nessa vida. Às vezes a pessoa é psicóloga, às vezes é assistente social, às vezes é um educador, às vezes não tem nenhuma profissão, mas gosta de ajudar, vai lá para poder organizar as crianças, os jovens do instituto, por exemplo, trabalhar o meio para o meio ser mais adequado ao desenvolvimento daquelas crianças. E isso retorna para a própria sociedade. Né? Uma sociedade que cuida bem dos seus jovens e das suas crianças, obviamente vai ter um futuro mais sadio. Quando não cuida, a gente vê o que acontece. E aí eu me lembrei agora de uma situação do Instituto que me deixou bem impactado, né? Às vezes coisas simples, gente. Depois da aula de jiu-jitsu, teve lá uma distribuição de cobertores, recentemente, agora no inverno. Aí você pensa, bacana, a gente vai, quem puder, né, contribui ali para comprar cobertor. A gente tinha que ver a alegria das crianças e dos jovens com um cobertor. E saíam gritando, eu quero, e foi espalhando, está tendo cobertor lá. Aí a menina falou, eu quero rosa, tem rosa. E aí começaram a ficar numa alegria, que aquilo é contagiante. Se a pessoa não se contagia com aquilo, não se contagia com mais nada. Né? E algo tão simples. Né? Quem não tem condições, de repente, de ajudar com um cobertor ou com uma palavra amiga, tá? Seja num instituto ou em qualquer outro lugar, que venha ali cuidar dos jovens, das crianças, né? E a Bruna, que trabalha lá, estava me falando de uma situação que realmente foi impactante, mas para ver como, né, é uma realidade tão dura que está aqui do nosso lado e às vezes a gente não cai em si, não realiza. Um menino que estava lá, saiu do jiu-jitsu, ele perguntou, posso ligar teu carro? Posso ligar teu carro? Tá bom, pode ligar o carro. Ele queria ligar o carro, eu deixei ele ligar o carro. E aí ele ficou feliz em apertar um botão e ligar o carro. Você vê uma coisa simples. A Bruna depois entrou no carro, pegou uma carona comigo até o clube ali, que ela ia fazer as coisas dela, e ela falou comigo, olha, está vendo esse rapaz? A gente está segurando ele aqui de todas as formas. Ele é um rapaz que tem um coração gigantesco. Mas o irmão já foi para o crime organizado, o pai teve um problema sério, enfim, a vida dele foi ceifada pela criminalidade, né, de forma muito dura, e a família acabou assistindo, sabendo o que aconteceu. O outro primo já está no tráfico, o outro está na milícia, ele é o único que se mantém aqui firme e forte. Aí eu fico pensando, se não fosse uma aula de espanhol, uma aula de violão, se alguém não tivesse condições de estar ali, né, ensinando, de repente, uma aula de reforço, esse garoto ia estar onde? Onde é que ele ia estar? Né? Então, às vezes, o que a gente pensa que é mínimo, né, que é fortalecer ali, né, um instituto, alguém, ou, enfim, ajudar algum local de caridade, que exerça caridade com o seu tempo, mas eu não tenho como contribuir. Cada um tem alguma coisa para contribuir, que seja o seu tempo, para doar, para poder falar sobre as experiências da vida, para poder aconselhar. Isso todo mundo tem condições de fazer. E como é interessante, não é? O meio muda. Aquelas crianças saindo lá daquele contexto de ausência do Estado, ausência de tudo, né, daquela comunidade toda que tem no entorno, e estando num local de paz, de acolhimento, onde há ensino, onde há uma construção de bases morais, ela começa a mudar o padrão mental dela. Ela começa a não pensar só que o mundo é ou tráfico ou milícia, e começa a ver, peraí, eu posso ser professor de violão, eu posso competir lá no jiu-jitsu ou no judô, e aquelas crianças estão assim, vai fazer 1 ano agora o jiu-jitsu, elas estão avançando de uma forma e só falam em competir, vão nas competições para ver o pessoal lá mais antigo competindo e começaram a ter outras perspectivas de vida,
né? Olha como o meio influencia. O meio é óbvio que influencia. Se não tivesse um instituto lá, ou alguns outros que também trabalham, né, em prol ali do bem, da caridade, qual não seria o meio que estaria influenciando essas crianças? Não tem muito caminho do meio não, gente. Ou é tráfico ou é milícia, tudo bem. Há situações nas quais as crianças veem, nossa, meus pais batalham forte, né? Trabalham 15, 20 horas por dia, né, de modo digno, para trazer licitamente a comida para casa. Isso incentiva a criança e ela acaba seguindo um caminho bom também, ninguém está desconsiderando isso. Mas, sinceramente, eu não sei se eu, com 4, 5 anos de idade, se eu tivesse numa situação dessas, se eu olharia de repente para o meu pai e para a minha mãe se matando de trabalhar, e falta tudo, e falta remédio, e falta comida, se não tem algum apoio de caridade, fica faltando mesmo. Ou se eu ia olhar o cara que está trabalhando lá há pouco tempo, errado, mas você é uma criança, você não tem a compreensão direito do que é certo e errado, e trabalha uma vez na semana para ganhar o que o pai ganha em 2, 3 meses, né? Se não sai daquele padrão mental de que é um benefício que você vai ter fazendo alguma coisa errada, e entra em outro padrão para ver que fazendo o que é certo, fazendo o que é bom, você também pode colher e vai colher bons frutos, você não sai, né? Fica naquela espiral. Então vamos lá. A vida mental se inicia por vislumbres e percepções, à medida que o espírito se assenhoreia dos equipamentos do cérebro, que lhe decodificam as ondas do pensamento, dos impulsos iniciais, instintivos, isso aqui é Joana, tá? Até a compreensão cósmica. E toda uma larga experiência abre comportas da comunicação para tornar-se lógico antes de alcançar a etapa superior, que é a identificação com a consciência divina. Qualquer um que pegue o livro, qualquer livro, do autor chamado Jorge Andréa, ele esteve aqui, né, 100 anos de idade, estava aqui dando palestra. A Iraci uma vez falou que ele desencarnou e 2, 3 meses depois já estava trabalhando lá no astral, porque ele já começou fazendo aquilo, já se condicionou a fazer isso, né? Ele desencarnou trabalhando, chegou lá, não demora muito tempo, porque já está adaptado ao que tem que fazer lá, né? A gente acha que vai chegar lá, vai descansar, pelo contrário, é isso que me deixa instigado aí a ver algumas novelas são bem interessantes, filmes, né? E acham que o paraíso é aquele lugar de tranquilidade onde ninguém faz nada. Sinceramente, gente, seria muito monótono. Você vai para o plano espiritual, você está acostumado aqui a ter sua vida, a trabalhar, a fazer as coisas. Chega lá, você fica num gramado, vestido de branco, em roda, esperando o pessoal chegar. Ah, chegou mais um abraça. Não é possível que o paraíso seja isso. Se for isso, alguma coisa errada está acontecendo na lógica divina, né? Não é trabalho. A gente é lá o que é aqui, é só uma continuação, né? Então vamos lá. E o que Jung fala? O objetivo da individuação. O que seria a individuação para Jung? É a conexão do ego com o self. É alcançar, é a nossa individualidade, alcançar a centelha divina que é o self, que está dentro de cada um de nós aqui, né? Então, o professor Jorge Andréa, em qualquer livro, tem umas imagens que mostram isso muito bem. Não deu tempo de colocar aqui na palestra, senão vai ficar muito extenso, mas é muito interessante. Nós temos a nossa personalidade, né? Que ali é a camada mais externa do nosso ser, que representa o nosso ego, e as camadas intermediárias até chegar no centro, que é o nosso self, a nossa centelha divina. Nesse caminho, há memórias desta vida e de vidas passadas, o inconsciente atual, o inconsciente pretérito. Então, tudo que a gente faz nessa vida não se perde. Informação não se perde no universo. Fica armazenada no nosso inconsciente. Saiu o Daniel nessa vida, vou lá para o astral, volto para cá, virei João. O que eu não lembro fica gravado, informação nunca se perde ao longo das existências, fica no meu inconsciente. Então, o trabalho nosso é fazer com que o nosso self quer dizer, na verdade, que o nosso ego se identifique cada vez mais com o nosso self, com a presença divina que está dentro de cada um de nós. Não está fora, não está no lugar geográfico, está dentro de cada um de nós. Nós somos expressões da divindade. Jesus falava, vós sois deuses. Né? Tudo que eu posso fazer, vocês também podem, ou poderão um dia. Então, aqui a gente tem
essa questão que Jung fala, assim, quem quiser estudar sobre identificação junguiana vai ter um trabalho muito extenso, porque é muita coisa. Mas, resumindo e fugindo à didática, mas para ser mais prático, a identificação seria a junção do ego com o self, ou a identificação perfeita. Não é que o ego perde a sua identidade. A gente sempre vai continuar com a nossa identidade. Não é porque nós vamos procurar uma integração com a divindade, com o próprio self, que a gente vai perder a nossa individualidade. Não, não perderemos, né? Mas é uma questão bem extensa esse tema aí para a gente poder falar. Mas é interessante porque o que Jung fala, Joana confirma e vice-versa, porque os dois, né, segundo informações, estudam e trabalham juntos lá em Alvorada Nova. Então, Joana continua: o ser humano, vitorioso nas etapas anteriores pelas quais passou, ao atingir o momento da razão, traz íncitos nos refolhos das fixações da aprendizagem intelectual, os hábitos mentais. É isso aqui que faz com que a gente tenha uma vida mais tranquila ou mais tortuosa e turbulenta. São os nossos hábitos mentais. Porque a nossa mente e os padrões criados pela nossa mente é que cria a nossa realidade. Os nossos padrões mentais fazem com que nós tenhamos aquela profissão, estejamos naquele emprego, tenhamos aquela formação familiar com aquele marido, com aquela mulher, com aquele irmão ou com algum amigo. A nossa mente cria a nossa realidade, né? Tem uma lei hermética chamada de lei do mentalismo, depois a gente até de repente fala um pouquinho sobre isso aí no final, que explica: o universo é mental, tudo começa na nossa mente. Então está aqui, os hábitos mentais. São eles que passam a dirigir a sua conduta, porque toda a programação existencial começa no pensamento. Tudo começa no nosso pensamento, a nossa felicidade ou a infelicidade, o prazer ou a dor. Tudo começa no nosso pensamento. É de alta relevância considerar essa questão, porquanto no pensamento estão as ordens do que se deve realizar e como proceder à sua execução. Deixando-se conduzir pelas manifestações primitivas, habituais, repetem-se sem resultados positivos os labores que mantêm o ser no estágio em que se encontra, sem o valor moral para alcançar novos patamares do processo de evolução. Nós somos muito ligados aos atavismos primitivos, né? Aí se você pergunta para uma pessoa, mas por que você faz isso? Você já viu que o resultado não é bom? Ela não sabe dizer, foi porque ela sempre fez. Ela está ligada no automático. Eu faço isso porque eu sempre fiz assim. E por que você sempre fez assim? Ah, não sei, geralmente eu aprendi com meu pai, com a minha mãe. Pergunta por que o pai e a mãe fazem isso. Ah, porque eu sempre fiz, e porque meu avô fazia, minha avó fazia. Vamos pegar uma coisa boba. Outro dia tinha um negócio lá de uma discussão, sempre falo isso aqui, né, do pote do requeijão, né? E eu me lembro que lá em casa tinha essa confusão, porque eu arranco aquele negócio de metal que tem, aquele papel laminado do pote de requeijão, eu boto só a tampa. Não faz sentido ter aquele troço ali, que fica pegajoso, que fica rasgado. Arrancou, aquilo é só para proteger até abrir. Abriu, já era. E o pessoal não, guarda e fecha. Peraí, para que fechar esse troço e não arrancar isso fora? Não, é porque tem que ser assim. Mas por que tem que ser assim? Porque era assim, porque minha mãe fazia assim, e era assim que a gente fazia. E aí pergunta para a mãe, sei lá por que fazia assim, eu sei que eu sempre fiz. E a pessoa fica repetindo os mesmos padrões, parece uma coisa boba de pote de requeijão, mas isso serve para as grandes questões existenciais também. Por que você trata o seu filho assim? Porque você foi tratado assim. E por que você foi tratado assim? Porque o seu pai ou a sua mãe ou quem te criou foi tratado assim, foi melhorando um pouco, mas foi repetindo o mesmo padrão. Então, se a gente não quebra aquele padrão mental e não tem uma expansão da consciência para percebermos de um outro ponto o que é certo, o que é errado, de acordo com essa nova perspectiva de vida, eu só vou repetir padrão. E repetindo padrão, de padrão em padrão, vem uma vida, vem duas vidas, vem três, e aí a gente demora mais ainda para poder progredir. Quando a pessoa rompe aquele paradigma, cria um novo, de acordo com a sua nova consciência, com os novos aprendizados,
que a gente tem, por exemplo, aqui com a psicologia transpessoal de Joana, Nise da Silveira, a gente começa a aprender como a mente funciona, como o nosso pensamento influencia na nossa matéria, e você passa a ter um outro paradigma, que não só um materialista, né, ligado no automático, eu vou trabalhar porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho conta para pagar, e eu vou criar meu filho, e depois assim vai, e aí quando você vê a música, e deixa a vida me levar, e a vida levou. O que você fez aí com esse deixa a vida me levar? Né, nós somos convidados, todos nós que estamos aqui, a uma quebra de paradigma. Quem era o velho Daniel? O velho eu? Quem quer ser agora? O que eu quero ser agora? Então eu preciso ter um novo paradigma, eu preciso me apoiar em novos parâmetros para eu poder segui-los e encontrar outros resultados. Se eu continuar fazendo a mesma coisa, não adianta. Não tem pessoas que vivem reclamando e está tudo ruim, tudo ruim? Geralmente para elas tudo piora. Não é aquela história, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece? É porque a pessoa está querendo assombração, ela está rezando para assombração. Porque se ela parar de reclamar e começar a olhar para o que ela tem para agradecer, ela vai ver que ela tem muito mais para agradecer do que para reclamar. Às vezes a vida dá umas pancadas na gente. Quando a gente vem reclamar de alguma coisa, a gente olha para alguém que está passando por uma situação infinitamente pior que a nossa, a gente vê, nossa, realmente, né, como eu sou ingrato, como me falta gratidão para perceber, né, como eu sou afortunado. Mas então está aqui, ó, né, vamos pular para o próximo. Desde que no pensamento está a diretriz da conduta. Pensar corretamente deve construir o grande desafio de quem almeja o triunfo. Em decorrência das vivências anteriores, ficaram mais profundamente marcados os pensamentos de dor, de angústia, de pessimismo, em razão da sua força desequilibradora. Nós pensamos mais em paz, amor, prosperidade, né, saúde, ou pensamos mais em tragédia? Sejamos sinceros, vamos despir. E mais em quê? A pessoa vai em algum lugar, ela pensa 1000 problemas naquele lugar. Ah, mas onde é que eu vou parar? Será que vão roubar o carro? Será que aquele lugar é perigoso? Mas será que não sei o quê? É ou não é? Estou falando alguma mentira? Então, o nosso padrão ainda está muito ligado a ondas pesadas de pensamentos e de sentimentos. Enquanto isso não for rompido, enquanto esse padrão negativo não for substituído por um positivo, cada vez que a gente pensa algo negativo, se a gente não procurar fazer um esforço por substituir por algo positivo, você se fixa mais ainda naquela vibração pesada, atraindo aquilo para a sua vida. Nós atraímos o que nós emanamos. Se a gente está emanando preocupação, dor, doença e sofrimento, o que vai voltar para a pessoa? Isso é uma lei da sincronia, não tem como fugir disso. Você vibra e você se afiniza com o que você está vibrando. Não tem como fugir, porque é uma lei universal. Tudo vibra no universo. Nós vibramos também, o nosso pensamento vibra. Então eu vou emanar e atrair para a minha vida as ondas eletromagnéticas que estão naquela mesma vibração e vão entrar em fase. Agora, é possível entrar em fase ou buscar uma sintonia com uma força cósmica positiva? Com a força do Criador, de Deus, dos espíritos superiores. Para isso, eu tenho que emanar o quê? Paz, leveza e gratidão. Amor ao próximo, amor a mim mesmo. Né? Então, se a pessoa só reclama, se só entra aqui nesse círculo vicioso de angústia, dor e pessimismo, não sai dele. Né? Em razão da sua força, quer dizer, até sai. Vai chegar uma hora que vai ficar tão insuportável, mas tão insuportável, que o próprio universo vai organizar tudo para ficar impossível você se manter naquela dor. Aí você vai clamar por ajuda. Pelo amor de Deus, me ajuda, né? É aquela história. Quando o avião está caindo, tudo que é ateu vira religioso. É mais ou menos essa lógica aqui. São essas evocações inconscientes, né, desequilibradas, que primeiro assaltam a casa mental do indivíduo no seu cotidiano. Vinculado aos mecanismos repetitivos da conduta sofredora, ele mantém as tendências para o masoquismo, cultivando sem dar-se conta os hábitos mentais geradores de conflito e de padecimentos. Então, se na nossa realidade há conflitos, há padecimentos, há dor e há sofrimento, isso é culpa de Deus que está punindo a gente? É uma punição divina?
Isso é simplesmente fruto do nosso livre-arbítrio. Deus tira da gente a nossa capacidade de pensar e escolher entre um lado e outro. Quem é que está escolhendo entre dor e entre paz? A gente. Então, você vai ter os frutos do que você está escolhendo, é ou não é? A partir do momento que você vê que o negócio é pesado demais, que você não aguenta, você vai mudar o padrão. A questão é, para que esperar esse ponto crucial? Se eu já posso antever e, dominando esses mecanismos, mudar o meu paradigma mental, mudar o meu padrão, a minha visão de mundo, né? Isso é uma reflexão. Então, constrói a ideia, né, o ser humano como um todo, e sofre-a, de que tudo sempre lhe há de sair mal, não se esforçando para que as suas tentativas de mudança se coroem de resultados positivos. Vocês já viram que, geralmente, quando você tenta convencer alguém de alguma coisa que é para o bem dela, vem várias barreiras criadas e objeções pela própria pessoa? Vem com um problema, você fala, olha, dá para fazer isso. Não, mas peraí, não é assim. Não dá, aí você vem com uma outra solução. Não, peraí, você não está me entendendo. Não dá por causa daquilo. E aí cada barreira que você quebra, ela constrói uma outra. Porque ela não quer a solução, ela quer o problema, se compraz no problema. Tem gente que depois que aprendeu tá ruim, não quer mais ficar bom. Depois que inventaram tá ruim, nunca mais ficou bom. Por quê? Está muito ligado a esse atavismo. É confortável ter esse tipo de pensamento, porque sempre foi assim, né? Até aquela história, até chegar ao ponto do insuportável. E a pessoa vai ser colocada para fora na marra, por providência divina. E aí vem aquela doença terrível que faz com que a pessoa realmente enfrente aquela situação. Vem alguma outra coisa, né? Eventualmente, que traga ali um chacoalhar na vida daquela pessoa para ela poder cair em si. E pela dor, a dor da alma, não é? É diferente da dor do corpo, porque não há uma relação lógica, não há uma correlação, não há uma igualdade. Geralmente é inversamente proporcional. A dor física é um júbilo para a alma, desde que, obviamente, né, não tenha a pessoa buscado por aquela dor, né? Mas todo e qualquer dilema passado aqui na matéria é júbilo para a alma, porque ela está buscando uma purificação e uma mudança de padrão. Então, preserva conceitos destrutivos a respeito das pessoas, coisas e acontecimentos, alimentando a fonte das irradiações mentais de cargas o quê? Pesadas. Vocês já se sentiram pesados perto de alguém que só fala coisa ruim, só fala de catástrofe? Ainda mais hoje em dia, né, com tanta notícia pesada, sempre teve, mas hoje em dia, com a sociedade da informação, não falta lugar para você abrir um telefone e ver coisa horrível acontecendo. Se você não escolhe não olhar para aquilo e olhar para outras coisas, semana passada foi um prato cheio para isso aqui, é ou não é? A escolha era nossa, fixar naquelas imagens pesadas, criando mais onda de negativismo, ondas pesadas para a nossa realidade, ou não é tapar o sol com a peneira, não é fingir que não existe, ou fixar sua mente em outros padrões. A realidade está lá. Aquilo ali aconteceu. Adianta você ficar toda hora, nossa, mas olha aqui, olha que absurdo, olha como é que foi. Olha. Adianta isso? Não adianta, né? Não é, obviamente, viver fora da realidade. É saber concentrar a sua atenção para algo que seja positivo para você. Então, vamos lá. Está aqui. Pesadas quão degenerativas, que lhe impossibilitam um direcionamento correto. Franco e saudável, que recarrega de energias revitalizadores os centros da vontade viciada, tornando-se vítima espontânea desse pessimismo. O pessimista, ele é uma vítima espontânea, porque o pessimismo é uma escolha. Não depende do que acontece com a pessoa. Acontecendo coisas boas ou coisas que são complicadas na vida dela, sempre a visão do pessimista vai ser ruim. Se acontece alguma coisa boa para um pessimista, o que ele vai falar? Antes de uma tragédia sempre vem a calmaria. É ou não é? Aí fala, pô, mas está tudo muito bom, estou até preocupado. Alguma coisa está para acontecer. É ou não é? Depois de uma calmaria dessa, né, vem o tumulto. O pessimista escolhe, é uma escolha. Então está aqui, tornando-se vítima espontânea desse pessimismo que sustenta no campo das ideias, estabelece padrões negativos a respeito de situações e pessoas. Isso que a gente já falou, né? Não alterando a forma de pensar nem de agir. Assim, vivendo sob o estigma do mau humor, das insinuações malsãs, da falta de sorte, em que se refugia a fim de evitar a luta necessária para o êxito.
os seus clichês mentais sobrepõem-se a todas as visões de limpidez psíquica a respeito da vida e das demais criaturas, tornando-se a sua existência um caos psicológico. E se a vida da pessoa for um caos psicológico, tudo começa na nossa mente, o universo é mental, o que vai ser a realidade dessa pessoa? O trabalho, as relações pessoais também vão ser caóticas. Então, tornando-se a sua existência um caos psicológico, por falta exclusiva do desejo de alterar a forma de pensar e de ser. Né? A contrário senso, quando a pessoa altera a sua forma de pensar negativa, pesada, baixa, para alta, de bondade, de amor, de caridade, o que acontece com todo o contexto da vida dela? Também se altera, porque ela muda a fase, ela muda a vibração. Mudando a vibração do pensamento, ela muda a realidade dela. Desde que todas as expressões do evoluir dependem do pensamento, então a evolução começa onde? A evolução do ser humano. Começa fora, começa num curso que vai fazer, começa numa aula que vai assistir, começa tudo aonde? No pensamento. Tudo começa no pensamento, porque dele provém. E é fácil pensar de forma variável, substituindo aquele que seja incorreto por outro que pareça favorável. É uma outra questão. A nossa mente não trabalha no vazio. Sempre tem alguma coisa. Não dá para a gente pensar, por exemplo, eu não quero imaginar e eu não quero pensar na doença, eu não quero pensar na doença. A pessoa está pensando exatamente em quê? Doença. O universo não lê o não a gente é que sabe, não lê. Esse pensamento precisa ser substituído por eu preciso cada vez mais ter saúde. Eu sou grato pela saúde que eu tenho e preciso cada vez mais ter saúde. Aí a doença ficou, a gente nem lembrou da doença. Né? A Cris que falava um exemplo aí muito bacana. Vou falar para vocês, não pensem agora, não pensem no elefante amarelo. Vocês pensaram no quê? O elefante amarelo não tem como, não existe um não. Você precisa substituir. O nosso padrão é sempre substitutivo. Se a gente tem um hábito que precisa ser vencido e é difícil vencer esse hábito, geralmente se substitui por outro hábito que seja saudável. Né? A pessoa vai parar, sei lá, de consumir alguma coisa que está fazendo mal para o organismo dela, que passe a consumir algo que seja saudável. Se ela tem uma prática que não é muito saudável em relação lá ao dia a dia dela, ela que substitua por outra prática que seja saudável. Então, como a pessoa poderá dizer que não sabe discernir qual o ideal daquele outro que é pernicioso, basta que faça avaliação do que lhe constitui bengala para sustentar o já experimentado e perturbador, passando a novo tentame de construção diferente. A princípio, a acomodação levará o indivíduo a repetir-se e a não acreditar no êxito da experiência e informação. Então não adianta a pessoa pensar, eu não quero mais seguir aquele antigo padrão, então eu vou ficar sem fazer nada. Não existe o ficar sem fazer nada. Esse tipo de acomodação também é danosa, e tão danosa quanto um hábito negativo. O ditado já fala aí, cabeça vazia é o quê? Todo mundo sabe. Cabe-lhe, nesse caso, insistir e perseverar, abrindo novo espaço aonde? No campo mental, tudo começa na mente. Viciado, plantando as sementes novas do otimismo e da esperança, a fim de sair do estado doentio. Logo depois, é imprescindível começar a valorizar tudo quanto se encontra à sua volta. Tem muitas pesquisas depois, hoje não deu para trazer aqui na apresentação, mas depois vocês deem uma olhada. Como as pessoas que são gratas evoluem muito melhor num tratamento, seja qual for a doença, do que quem não é grato. Né? Eles fizeram esse experimento, foi isolado, separaram pessoas que exerciam o poder da gratidão e outras que não, com a mesma doença. Praticamente todo mundo que exercia a gratidão, além de ficar curado, tinha uma longevidade diferenciada. Né? Foi um estudo bem extenso, feito por décadas. E quem não exercia a gratidão, seguiu o mesmo protocolo para ser curado da doença. Muitos não foram curados e outros também não tinham uma longevidade tão diferenciada, muito pelo contrário. Então, valorizar tudo quanto se encontra à sua volta, estabelecendo novos padrões de compreensão, assim libertando-se das construções negativas pessimistas. Substitui
a reclamação por gratidão. Se eu tenho uma coisa para reclamar da minha vida, e a gente tem coisas que nos incomodam, que nos fazem mal, que nos deixam desconfortáveis, eu tenho 10 pelas quais eu preciso ser grato, né? E depois a gente começa a comparar e ver como era pequena aquela minha reclamação, né? E eu estava dando foco. A questão é a seguinte: quanto mais a gente dá foco para uma determinada situação, mais ela se desenvolve, mais ela cresce. O meu foco é determinante para eu poder atrair para a minha vida tudo que eu deposito ali naquele foco. O novo hábito, né, substitui um hábito danoso por um saudável, que é o primeiro passo seria exercer a gratidão sobre tudo que já se tem, saúde, mas a pessoa está desempregada, agradece a possibilidade de arrumar um bom emprego, a gente não sabe, no dia seguinte pode aparecer, pode bater na porta, mas, sei lá, é uma doença terminal, quem diz que é terminal? Quantas situações aí a gente não vê que tem uma reviravolta absurda, né, e a pessoa, né, precisou passar por aquilo, depois até agradeceu por aquela dificuldade, porque aquilo tornou uma pessoa melhor. Então, o novo hábito se irá implantando lentamente no subconsciente até tornar-se parte integrante do comportamento. Aí você cria um novo atavismo. Em vez do atavismo estar ligado a reclamar e a ter a dor e a ter aqueles problemas, e mais reclamação, e mais dor, e mais problema, quando você é grato, agradece, procura se melhorar, substitui por um hábito bom, mas você fortalece esse novo paradigma da gratidão e não da reclamação. Toda vez que ocorrer um pensamento servil, doentio, perverso, malicioso, julgando o próximo, o fulano fez isso, nossa, como é que pode, que absurdo, como é que faz isso, e aí você começa a se vincular no julgamento. Você pode julgar até a atitude da pessoa, se não for uma atitude adequada, a atitude, mas a gente não pode julgar o próximo, porque você atrai para você mesmo aquela situação que você está julgando. Quantas vezes a gente não julgou o próximo e escorregou no mesmo problema que a gente acabou julgando, cometeu a mesma coisa que o sujeito que estava sendo criticado ali, e isso é aprendizado. É o universo mostrando, está julgando, está se achando forte o suficiente para poder julgar acima dele, coloca aquela situação ou parecida na tua frente, você escorrega na mesma casca de banana que ele. Então, substituir esse pensamento por um digno, saudável, amoroso, confiante, justo, sustentando com a onda de irradiação do desejo de que assim seja realizado. Tem mais 1 minuto só, eu só vou pegar 2 partes que são muito importantes aqui, né? Essa que é do Dr. Carl Simonton, ele recentemente desencarnou, mas é sensacional. Ele era um médico oncologista, a esposa dele também, médica oncologista, e ele trabalhava cético, não era religioso, até poderia ser, né, uma alma desenvolvida, mas não era religioso. Não pode falar, foi alguma construção aí de bases religiosas, como se fosse demérito, né? Para quem é materialista até não seria, mas não foi o caso. Ele começou a trabalhar o poder da oração e da visualização da cura das células com um grupo de pacientes, e um outro grupo ele não trabalhou, ficou só com o tratamento tradicional. E ele viu que todos os pacientes que trabalhavam com a visualização da cura e com um estado meditativo e de oração tiveram uma melhora substancial. O oncologista tratava de câncer avançado ali nas pessoas, um estágio extremamente avançado, e o câncer era curado. Por algum remédio? Não. Tudo bem que o remédio ele pode atuar em paralelo, mas ele próprio. Tem um livro muito interessante do Dr. Joe Dispenza, o nome é o seguinte: Você é o placebo. Né? A sua mente te cura, você é o placebo. Então, o que o Dr. Carl Simonton falou aqui? Continuar a ignorar o papel da mente e das emoções na recuperação, apesar das provas médicas que já existem, é uma forma de charlatanismo. Falou, olha, não, esse negócio de mente não serve para nada, só toma remédio aí. Toma aqui alopatia, toma quimioterapia. Gente, tudo isso é importante, não é para desconsiderar. Mas para além disso, e tão importante quanto, tem o poder da mente, né? Desconsiderar isso é uma forma de charlatanismo, pois estaremos ignorando técnicas que já deram as suas provas. A questão atual não é de saber se a mente influencia, juntamente com as emoções, o resultado final do tratamento. Agora o importante é saber como direcioná-las, né? O poder da sua mente, para que influenciem o resultado do tratamento. Tem esses 2 livros aí, um é dele e o outro é da esposa dele. Com a vida de novo, né? O método Simonton deve estar escrito aí, para visualização da cura. E eu tenho dicas aí, que vocês sempre me pedem dicas, isso aqui também tem, ó, que são de livros
que não são espíritas, mas poderiam ser. Quem quiser depois tira uma foto aí, que não vai dar tempo de falar. O poder do subconsciente, vários casos. Um best-seller, que o Dr. Joseph Murphy mostra pacientes dele curados de situações gravíssimas com o poder do subconsciente. Magicamente, Dr. James Dory. É sensacional a história de vida e os relatos que o Dr. James traz nesse livro. Dr. Joe Dispenza. Quem não conhece, olha, precisa muito conhecer. Né? Esse seria o primeiro livro, Como se tornar sobrenatural. Né? O Corpo em Atenção Plena, de Ellen Langer. A Ellen Langer é uma professora de Harvard que foi pioneira na atenção plena, né, que o pessoal chama de mindfulness. Isso nos anos 70. Ela traz aqui relatos impressionantes como a mente da pessoa traz a cura ou a doença também. Né? E só para deixar um gostinho para vocês, desse livro da doutora Ellen, teve um relato muito interessante que ela fez, né, uma experiência com pessoas que se feriram. Como é que funcionou isso? Vou até sentar para ele não brigar comigo, já está acabando. Ela daqui a pouco está brigando que eu estourei o horário. Mas só para deixar um gostinho para vocês. Sabe aquela sucção de fisioterapia? Que você fica com aquela marca? Determinadas pessoas saram melhor, né? Aquele coágulo vai sumindo mais rápido do que outras. Ela pegou pessoas que tinham o mesmo desenvolvimento para poder sair aquela marca, ou seja, o corpo curar. Para não falar, ele tem uma pele assim, ela tem uma pele assada, vai demorar mais nele do que nela. As mesmas pessoas, aquilo é um hematoma que faz, é uma microferida que faz na pele. Ela pegou pessoas e colocou em tratamento e alterou o relógio, pegou um relógio tipo esse que tem aqui, ela alterou o relógio sem as pessoas saberem. A Iraci fazia parte de um grupo em que o relógio corria rápido, o dobro do tempo. O meu relógio no meu grupo corria o tempo normal, que está correndo aqui 1 segundo por segundo, e o outro pela metade do tempo, né? Demorava o dobro do tempo, ou seja, 1 minuto para mim é 1 minuto, para ela 30 segundos, e para o outro 2 minutos. O tempo, eles alteraram aqui a contagem. E falaram, olha, por dia, vocês vão ficar olhando para esse relógio aqui. Depois de 3 dias, cada um vai ficar 3 horas. Vocês vão melhorar. Impressionantemente, todo mundo melhorou exatamente de acordo com o tempo que acreditava ter passado. Então, as 3 horas para mim, que era o que demoraria, foi o que aconteceu para eu me curar. A Iraci, que estava com um relógio de 3 horas, mas que só tinha passado 1h30, ela acreditava que tinham passado quantas horas? 3. Ela se curava com 1h30. Então, não é o tempo que fazia de tratamento com que ela se curasse, mas a mente dela de saber que depois que chegasse naquele segundo ali, ela já estaria mais curada. Ou seja, a mente acelera ou atrasa a nossa cura. Enfim, tem vários relatos aí. Fica a dica para vocês darem uma olhada. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Chega o momento do passe. Não há manifestações. Pedimos para manterem os celulares apagados até o momento em que as luzes se acenderão. Pedimos aos médiuns para tomar posições. Vamos fechar os nossos olhos e ter com Jesus agora. Ele veio por você, para você, para ouvir você, para que você sinta a presença dele e abra o seu coração, porque ele conhece as suas necessidades, as suas buscas, as suas dificuldades. Ele veio para abrir a sua mente, para ajudar você a se fortalecer, a encontrar o seu caminho. Graças a Deus.
Jesus amado, te agradecemos, Senhor, pois estamos mergulhados no seu amor, sentindo a sua presença divina. Nos tocou o coração, trouxe a expansão da nossa consciência através das reflexões trazidas, para que possamos levar para os nossos lares, para o nosso dia a dia, para podermos compreender ainda mais as nossas escolhas, pois atravessamos momentos difíceis, mas ainda assim estamos em segurança junto de Ti. Está nos envolvendo em paz, está nos elevando com o seu amor, nos ofertando tantas oportunidades para ressignificar as nossas escolhas, compreendendo aquelas que não foram tão boas, mas que não devemos nos arrepender e sim compreender que todas nos ensinam, trazendo experiência para o crescimento, e com elas nos fortalecemos. Então te pedimos, dai-nos a sensibilidade de compreender os sinais que colocas em nossos caminhos, que a nossa percepção se torne mais afinada, para que assim consigamos construir no dia a dia uma vida equilibrada, de paz, sentindo, mesmo com dificuldades, a felicidade expandir dentro de nós. Abençoa-nos, Senhor, e acalma o nosso coração, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor. Lembrando que estamos com os convites para o encontro com Jesus na secretaria. Jesus escolheu você. Também estamos pedindo doações de alimentos e leite. Temos também a pré-venda do livro Vencendo as Tempestades Emocionais e, lógico, a ação entre amigos do carro, que vai correr no dia 26. Precisamos bater essas 1.600 cotas que faltam. É por uma grande causa. É pelas nossas mais de 250 crianças que temos no Instituto e que assistimos, para que elas não se percam, como tantas que vimos nas semanas anteriores. Você é a alavanca que impulsiona e que transforma. Então, faça parte desse movimento conosco. Se você necessita de atendimento fraterno, mantenha-se no auditório. Muita paz a todos e continuemos nos cursos da casa. Graças a Deus.